A Cidadela Escarlate. Parte 1. Aprisionaram um leão na planície de Shamu, lhe ataram os membros com correntes de ferro, gritaram em voz alta ao som das trombetas. O leão está finalmente enjaulado. Ai das cidades às margens do rio e da planície, se o leão volta a espreitar alguma vez. Balada antiga. Apagava-se o clamor da batalha. Os gritos de vitória misturavam-se aos lamentos dos mortos. Os caídos cobriam a planície, como as folhas depois de uma tempestade de outono. O sol poente lançava seu resplendor sobre os capacetes brilhantes, sobre as cotas de malha, as armaduras, as espadas quebradas e as dobras dos estandartes de seda, lançados em meio às poças escarlates. Os cavalos jaziam em pilhas silenciosas, e seus cavaleiros vestidos de aço tinham os cabelos manchados de sangue. A seu redor estavam os corpos destroçados dos arqueiros e lanceiros. Os homens faziam soar uma fanfarra de triunfo na planície, e os cascos dos cavalos dos vencedores pisoteavam os corpos dos vencidos, enquanto as linhas de batalha convergiam, como os raios de uma brilhante roda, para o local onde o último sobrevivente continuava realizando uma luta desigual com a morte. Naquele dia, Conan, rei da Aquilônia, tinha visto o melhor de sua cavalaria destroçada. Havia cruzado a fronteira sudeste da Aquilônia com 5.000 cavaleiros até chegar a Ófir, onde encontrou seu antigo aliado, o rei Amaurus de Ófir, enfrentando-o junto com as hostes de Estrabonos, o rei de Cof. Percebeu a cilada tarde demais. Fez tudo o que podia fazer um homem com 5.000 cavaleiros contra os 30.000 cavaleiros, arqueiros e lanceiros que serviam aos conspiradores. Lançou-se com seus cavaleiros armados, sem arqueiros nem soldados de infantaria, contra as tropas atacantes. Viu os cavaleiros das forças inimigas, em suas brilhantes cotas de malha, caindo diante das lanças. Destroçou uma parte de seus inimigos, até que os atacantes finalmente cercaram-no. Os arqueiros chemitas de Estrabonos causaram estragos entre seus homens, junto com seus cavalos, enquanto os lanceiros cofianos arremessavam-nos ao solo. Finalmente, as forças de Conan foram vencidas porque seus inimigos superavam-nas em número. Os aquilonianos não fugiram. Morreram no campo de batalha, e dos 5.000 cavaleiros que acompanharam Conan para o sul, nenhum só saiu vivo da planície de Shamu. E agora o rei estava à espreita entre os corpos dilacerados de seus homens, apoiava as costas contra uma pilha de homens e de cavalos mortos. Os cavaleiros ofirianos, protegidos por cotas de malha douradas, faziam seus cavalos saltarem por cima dos cadáveres para atravessar de uma estocada a figura solitária. E vários chemitas de barba negra, assim como alguns cavaleiros cofianos de pele escura, encontravam-se a seu redor. Ouvia-se o som metálico do aço, que crescia em intensidade. A figura do rei se sobressaía por cima da de seus inimigos, enquanto atacava com a ferocidade de um animal selvagem. Em seguida se viram cavalos sem cavaleiro, e a seus pés havia uma pilha de corpos despedaçados. Seus atacantes recuaram, ofegando. Agora via-se os chefes conquistadores cavalgando em meio às fileiras de seus homens. Ali estava Estrabonos, de rosto largo e escuro, e olhos astutos. Amaurus, esbelto, traidor e perigoso, como uma cobra. E Tizolta Lanti, magro como um abutre, vestido com roupas de seda, de olhos negros e brilhantes. Contavam-se lendas sombrias sobre este feiticeiro cofiano. As mulheres das aldeias do norte e do oeste assustavam suas crianças mencionando seu nome, e os escravos rebeldes eram mais rapidamente submetidos do que com um chicote, se lhes ameaçasse vendê-los a Tizolta Lanti. As pessoas diziam que ele tinha uma biblioteca cheia de livros de magia negra, encadernados com a pele de suas vítimas humanas, e que traficava com os poderes das trevas nos escuros sótãos de seu palácio, entregando jovens escravas em troca de segredos infernais. Ele era o verdadeiro soberano de Cof. Contemplava, com um sinistro sorriso no rosto,
como os reis freavam seus cavalos a uma distância segura da taciturna figura que erguia-se por cima dos mortos. Até o homem mais valente recuava ao ver o brilho assassino que brotava dos ardentes olhos azuis, os quais despontavam por baixo do capacete. O rosto escuro e cicatrizado de Conan queimava de ódio. Sua armadura negra estava despedaçada e manchada de sangue. Sua enorme espada estava vermelha até a empunhadura. Naquele momento, havia desaparecido todo o rastro de civilização. Ali havia um bárbaro enfrentando seus vencedores. Conan era um nativo da Ciméria, um montanhês feroz e taciturno, originário de uma terra escura e nublada do norte. Sua vida e suas aventuras, que o levaram até o trono da Aquilônia, haviam transformado-se em lenda. Os reis mantinham distância, e Estrábonos chamou seus arqueiros chemitas para lançarem flechas sobre o inimigo. Seus capitães haviam caído como grãos maduros diante da espada do Cimério, e Estrabonos, avaro de cavaleiros assim como de riquezas, estava furioso. Mas Tisota balançava a cabeça. Peguem-no vivo. Isso é fácil de falar, grunhiu Estrábonos, preocupado com a possibilidade do gigante de malha negra abrir caminho em direção a eles. Quem pode capturar vivo um tigre devorador de carne? Purista, que ele é muito superior a meus melhores espadachins. Me custou 7 anos e montanhas de ouro para treiná-los, e ali estão, todos mortos. Eu disse, arqueiros. Não, respondeu Tisota, descendo do cavalo e lançando uma gélida risada. Ainda não se deu conta que meu cérebro é mais poderoso que qualquer espada? Passou através das fileiras de lanceiros, e estes recuaram atemorizados, temendo tocar-lhe a túnica. Os cavaleiros emplumados também lhe abriram caminho. Logo saltou por cima dos cadáveres e aproximou-se do rei. Os homens olhavam em silêncio, prendendo a respiração. A figura de malha negra erguia-se, ameaçadora, acima do homem magro de túnica de seda, brandindo a espada manchada de sangue. Ofereço-lhe a vida, Conan, disse Tisota, com um sorriso cruel nos lábios. Eu lhe ofereço a morte, feiticeiro, grunhiu o rei, empunhando a espada com todas as suas forças. O golpe feroz podia ter partido o peito de Tisota em 2, mas o feiticeiro aproximou-se de Conan com a rapidez de um raio e apoiou a mão aberta no antebraço esquerdo do bárbaro. A arma do gigante retorceu-se e este caiu pesadamente ao solo, imóvel. Tisota riu em silêncio. Levantem-no e não temam. As presas do leão estão fechadas. Os reis aproximaram-se e observaram atônitos o leão caído. Conan jazia inerte, como um homem morto, mas mirava-os com os olhos arregalados, cintilantes de fúria e desespero. O que ele fez com ele? Perguntou a Maurus, nervoso. Tisota mostrou um enorme anel de aspecto estranho que trazia no dedo. Apertou os dedos da mão e viram assombrados um dente de aço que surgia de dentro do anel, como a língua de uma serpente. O anel foi introduzido no suco do lótus púrpura, que cresce nos pântanos, assolados por fantasmas, do sul da Estígia, respondeu o mago. Produz uma paralisia temporária em qualquer pessoa que o toque. Acorrentem-no e coloquem ele numa carroça. O sol está se pondo e já é hora de nos colocarmos a caminho de Corchemish. Estrábonos virou-se para seu general, Arbanos. Regressaremos a Corchemish com os feridos. Só nos acompanhará uma tropa da cavalaria real. Você deve dirigir-se ao amanhecer à fronteira quiloniana para sitiar a cidade de Shamar. Os oferianos lhe darão víveres para o percurso. Nos reuniremos com você assim que possível com reforços. As hostes empreenderam a marcha em direção às pradarias que estavam próximas ao campo de batalha, com os cavaleiros cobertos de aço, os lanceiros, os arqueiros e os ajudantes de campo. Os 2 reis e o feiticeiro dirigiam-se à capital de Estrábonos sob a noite estrelada, rodeados pelas tropas do palácio e acompanhados por uma longa fila de carroças, carregadas de feridos. Numa dessas carroças ia Conan, rei da Aquilônia, acorrentado com o amargo sabor da derrota na boca, e na alma a fúria cega de um tigre aprisionado. O veneno que havia paralisado seu poderoso corpo não tinha os mesmos efeitos em seu cérebro, à medida que
O carro no qual viajava atravessava as pradarias, sua mente pensava obsessivamente na derrota. Amauros enviaram um emissário implorando-lhe ajuda contra Estrábonos, porque, segundo dizia, estava destruindo suas terras ocidentais, que eram como uma cunha entre a fronteira da Aquilônia e o vasto reino de Coth. Havia solicitado apenas 1000 cavaleiros e a presença de Conan, a fim de animar seus desmoralizados soldados. Conan o amaldiçoava mentalmente. Num gesto generoso, havia trazido 5.000 homens, ao invés dos 1.000 que o traidor lhe pedira. Cavalgou de boa fé para Ófir, e ali foi atacado pelos supostos rivais, que haviam se aliado contra ele. Provavelmente trouxeram todo um exército para pegar a ele e a seus 5.000 homens. Uma nuvem vermelha cobria seus olhos. Suas veias estouravam de fúria, e as têmporas latejavam aceleradamente. Em sua vida havia sentido ira e desespero tão grandes. Com seu olho mental, viu diferentes cenas de sua vida, nas quais ele aparecia em diversas situações, como um bárbaro nu, como um mercenário, com espada, capacete e cota de malha, como corsário numa galeria, com proa em forma de dragão que abrira um caminho de sangue nos mares do sul, como capitão de exércitos vestidos com armaduras de aço, como rei sentado num trono dourado, com o estandarte do leão formando ondas ao vento, e multidões de cortesãos ajoelhados. Mas, vez ou outra, o movimento da carroça lhe devolvia o pensamento à sua situação atual, e punha-se furioso pela traição de Amauros e a magia de Tisota. Os vasos de suas têmporas estavam a ponto de explodir, e os gritos dos feridos enchiam-no de uma feroz satisfação. Cruzaram a fronteira de Ofir antes da meia-noite, e ao amanhecer vislumbraram as brilhantes torres de Korchmish, destacadas contra o horizonte, tingido de vermelho. Por cima delas erguia-se a sombria cidadela, que parecia uma mancha de sangue no céu. Era o castelo de Tisota. Uma estreita rua de mármore, protegida por enormes portas de ferro, levava até a colina onde estava situado, dominando a cidade. Os declives da colina eram escarpados demais para que um homem pudesse chegar ao castelo por outro caminho, que não fosse o de mármore. Das muralhas da cidadela podia-se ver as pequenas ruelas da cidade, as mesquitas, os minaretes, as tendas, os templos, as mansões e os mercados. Também se podia ver o palácio do rei, no centro de um enorme jardim cheio de árvores frutíferas e de flores, adornado com lagos artificiais e fontes prateadas. Por cima do palácio erguia-se a cidadela, como um condor que espreita sua presa. As enormes portas da cidade abriam-se, com um ruído metálico. E o rei entrou em sua capital rodeado por seus lanceiros, ao som de 50 trombetas. Mas não havia muita gente nas ruas, nem lançavam flores ao conquistador. Estrábonos havia chegado antes das notícias a respeito da batalha, e o povo, dedicado às suas ocupações do dia, ficou boquiaberto ao ver o rei de volta com um pequeno contingente, e não sabiam se ele voltava como vencedor ou como vencido. Conan, a quem estavam passando os efeitos da paralisia, ergueu a cabeça do fundo da carroça para admirar a beleza da cidade, a qual o povo chamava a Rainha do Sul. Havia pensado em visitá-la algum dia, à frente de um esquadrão, com o estandarte do leão tremulando ao vento. Mas, ao invés disso, entrara acorrentado sem armadura e jogado dentro de uma carroça, feito um escravo. Riu em voz alta diante da ironia da situação, esquecendo por um momento de sua fúria. Mas, para os nervosos soldados que conduziam o carro, sua risada lhe soou como o grunhido de um leão despertando. Parte 2. Brilhante casca de uma mentira desgastada. Fábula do direito divino. Recebeste em herança suas coroas, mas o sangue foi meu preço. Por Crom, eu não venderei o trono que consegui com sangue e suor, por vales cheios de ouro, nem a ameaça do inferno. A Estrada dos Reis. Numa habitação da cidadela, com tetos abobadados de frisos e portas cheias de estranhas joias escuras, tinha lugar um estranho conclave. Conan da Aquilônia, com o corpo coberto de sangue seco, estava diante de seus captores. De ambos os lados dele havia uma dúzia de negros enormes, usando machados. Diante dele estava Tisota,
e sobre os divãs encontravam-se Estrábonos e Amauros, vestidos de seda e ouro, cobertos de joias e cercados por jovens escravos que lhes serviam vinho em taças de safira. Em forte contraste com esta cena estava Conan, sério, manchado de sangue, quase nu, com grilhões nos membros e os olhos azuis cintilantes sob a negra cabeleira. Dominava a cena, transformando em falsidade a pompa dos conquistadores, devido à vitalidade de sua óbvia personalidade, e os reis, apesar de seu orgulho e do esplendor, eram conscientes disso e sentiam-se desconfortáveis. Apenas Tiçota permanecia imperturbável. Vamos falar abertamente de nossos planos aí da Aquilônia, disse Tiçota. Queremos expandir nosso império. De modo que querem meu reino, porcos! Grunhiu Conan. E quem é você, senão um aventureiro que se apossou de uma coroa que não lhe pertencia, bárbaro vagabundo? Respondeu Amauros. Estamos dispostos a oferecer-lhe uma compensação adequada. Compensação? Perguntou Conan, rindo abertamente. O preço da infâmia e da traição. Acreditam que porque sou bárbaro vou vender meu reino e sua gente em troca de minha vida e do ouro sujo de vocês? Ha! Como se apoderaram de suas coroas, você e o porco moreno que está a seu lado. Seus pais lutaram e sofreram, servindo-lhes a coroa em bandejas de ouro. Eu lutei por aquilo que vocês receberam por herança, sem mover um só dedo, exceto para envenenarem algum irmão. Estão sentados sobre divãs de seda, bebem o vinho que o povo faz com o suor do rosto e falam sobre o direito divino da soberania. Eu cheguei ao trono desde o abismo da barbárie, e nessa ascensão derramei meu próprio sangue com a mesma generosidade com a qual derramei os dos outros. Se algum de nós tem direito de governar os homens, por Crom, este sou eu. De que forma vocês demonstraram ser superiores a mim? Eu encontrei a Aquilônia nas mãos de um porco como vocês. Um homem que poderia remontar-se em sua árvore genealógica milhares de anos atrás. O país estava dividido por causa das guerras dos barões, e o povo clamava pela supressão dos impostos. Hoje, nenhum nobre aquiloniano ousa maltratar o mais humilde dos meus súditos, e os impostos são mais baixos que em qualquer outro lugar do mundo. E vocês? Seu irmão, Amauros, domina a parte oriental de seu reino e te ameaça. E seus soldados, Estrábonos, agora mesmo estão sitiando os castelos de uma dúzia ou mais de barões rebeldes. Os habitantes de seus reinos sentem-se esmagados por impostos tirânicos e querem saquear o meu. Se ousassem me soltar, eu cobriria o chão com seus miolos. Tiçota esboçou um sinistro sorriso ao notar a ira dos reis. Tudo isso, mesmo que seja verdade, nada tem a ver com o assunto que nos ocupa. Nossos planos não são um assunto seu. Sua responsabilidade termina quando você assinar o pergaminho, no qual consta a abdicação em favor do príncipe Arpelo de Pélia. Lhe daremos armas e um cavalo, e 5.000 moedas de ouro, além de uma escolta que lhe acompanhará até a fronteira oriental. Deixar-me largado onde estava, antes de ir à Aquilônia para servir em seus exércitos, só que com o peso de haver ganhado o nome de traidor. Disse Conan com uma risada que parecia o uivo intenso de um lobo. Arpelo, hã? Já suspeitava desse carniceiro de Pélia. Nem sequer sabem roubar e cometer pilhagem franca e honestamente, sem que precisem de um pretexto, por mais estúpido que seja. Arpelo diz ter algumas gotas de sangue azul, e vocês o utilizam como desculpa para o roubo. E como sátrapa, através do qual poderão governar. Primeiro lhes verei no inferno. Você é um tolo, exclamou Amauros. Está em nossas mãos e podemos tirar-lhe a coroa e a vida quando quisermos. A resposta de Conan não foi muito majestosa,
mas típica do homem cuja natureza bárbara não havia sido anulada por sua cultura adotiva. Cuspiu no rosto de Amauros. O rei de Ofir levantou-se de um salto e lançou um grito furioso, ao mesmo tempo em que buscava sua espada. Logo empunhou seu sabre e correu em direção ao Cimério, mas nesse momento, Tiçota interveio. Espere, majestade. Este homem é meu prisioneiro. Afaste-se, feiticeiro! Gritou Amauros, furioso ao ver o brilho arrogante nos olhos do Cimério. Para trás, eu disse. Rugiu Tiçota, irado. Logo tirou a mão de sua manga e lançou uma chuva de pó ao rosto crispado do ofiriano. Amauros deu um grito e recuou, cobrindo os olhos com as mãos. Sua espada caiu ao chão e ele desabou sobre o divã, enquanto os guardas cofianos observavam a cena impassíveis, e o rei Strábonos bebia de um gole o conteúdo de sua taça de vinho, com mãos trêmulas. Amauros abaixou as mãos e sacudiu a cabeça violentamente. Fiquei cego, grunhiu. O que você fez, bruxo maldito? Foi apenas um gesto para que você soubesse quem manda aqui, respondeu Tiçota, fazendo cair sua máscara de dignidade, revelando sua verdadeira personalidade maligna. Strábonos aprendeu a lição. Agora você aprenderá a sua. O que lancei nos seus olhos não era mais que um pó que encontrei numa tumba estígia. E se eu voltar a fazê-lo, ficará cego pelo resto de sua vida. Amauros encolheu os ombros, esboçou um sorriso e tomou de novo a taça de vinho para dissipar seu medo e ira. Como bom diplomático que era, recuperou rapidamente a compostura. Tiçota voltou-se para Conan, que havia se mantido imperturbável durante toda a cena. Diante de um gesto do feiticeiro, os negros pegaram um prisioneiro e puseram-no atrás de Tiçota, que ia à frente do grupo, e que saiu do salão, entrando num sinuoso corredor, com mosaicos no chão e paredes adornadas com tecidos dourados e prateados, de cujo teto abobadado pendiam turíbulos que enchiam o corredor de nuvens perfumadas. Logo entraram num corredor mais estreito, com paredes de jade e azeviche, de aspecto sinistro e sombrio, que terminava numa porta de cobre adornada por uma caveira humana. Na porta havia um homem gordo e repelente, com um molho de chaves pendurado no cinto. Tratava-se do principal eunuco de Tiçota, chamado Shukeli, sobre quem contavam-se histórias terríveis. Aquele homem havia substituído as paixões humanas normais por uma paixão bestial pela tortura. A porta de cobre levava a uma escada estreita que parecia afundar no próprio interior da montanha sobre a qual a cidadela fora construída. O grupo desceu pelas escadas e parou em frente a uma imponente porta de ferro. Evidentemente, esta não levava ao ar livre, embora fosse construída para suportar o peso de um ariete. Shukeli a abriu e, quando o fez, Conan notou a inquietação dos gigantes negros que guardavam-na. Shukeli também parecia um tanto nervoso ao observar a escuridão que havia do outro lado. Além da enorme porta, havia uma outra barreira, feita de grandes barras de aço. Esta estava fechada por uma engenhosa tranca, que só podia ser acionada do lado de fora. Ao colocá-la em funcionamento, a grade introduzia-se na parede. Os homens entraram num extenso corredor, cujo chão, paredes e teto abobadado pareciam esculpidos na rocha sólida. Conan se deu conta de que estava muito abaixo do nível do solo. A escuridão comprimia-se contra as tochas dos guardas, como se fosse uma coisa viva e sensível. Prenderam o rei numa argola que havia no muro de pedra. Logo puseram uma tocha num nicho acima da cabeça, de modo que se viu rodeado por um tênue semicírculo de luz. Os negros queriam partir. Sussurravam entre eles e olhavam aterrorizados à escuridão. Tiçota disse-lhes para saírem e eles se apressaram em cumprir a ordem, como se temessem que a escuridão pudesse assumir uma forma palpável e atacá-los pelas costas. Tiçota virou-se para Conan, e o rei percebeu com certo desassossego que os olhos do feiticeiro brilhavam na penumbra e que seus dentes pareciam as presas de um lobo, que resplandeciam com branco fulgor em meio às sombras. Adeus, bárbaro, disse o feiticeiro em tom de zombaria. Preciso ir a Chamar para presenciar o cerco. Dentro de 10 dias estarei no seu palácio, em Tarantia, com meus guerreiros. Quer que eu diga algo às suas mulheres antes de eu arrancar suas delicadas peles, com as quais farei pergaminhos, onde
registrarei os triunfos de Tissota-Lante? Conan respondeu com um insulto cimério que faria estourar os ouvidos de um homem comum, mas Tissota esboçou um sorriso e saiu. Conan viu sua figura de abutre através das grossas barras, enquanto ele punha a grade em seu lugar, e logo ouviu o ruído da porta exterior ao fechar-se. Depois reinou o silêncio. Parte 3. O leão vagava pelas salas do inferno. Por seu caminho cruzavam as lúgubres sombras de muitas formas ignotas, de monstros com as goelas abertas. A escuridão tremeu com gritos e uivos quando o leão vagou pelas salas do inferno. Balada antiga. O rei Conan verificou a argola e a corrente que o prendiam. Tinha os membros livres, mas sabia que não podia romper os grilhões. Os elos da corrente eram da grossura de um dedo e estavam unidos a uma faixa de aço que haviam colocado ao redor de sua cintura. O peso dos grilhões teria matado um homem mais fraco que ele. Os elos que sustentavam a faixa e a corrente eram tão grossos que nem sequer um martelo pesado conseguiria amassá-los. A argola atravessava a parede e estava presa do outro lado. Conan praguejou e sentiu medo ao contemplar a escuridão que havia ao redor do semicírculo de luz. Os temores supersticiosos típicos dos bárbaros que abrigava na alma não haviam sido erradicados pela lógica da civilização. Sua primitiva imaginação enchia a escuridão subterrânea de figuras sinistras. Além disso, a razão lhe dizia que não haviam levado-o ali simplesmente para mantê-lo preso. Seus captores não tinham razão alguma para perdoar-lhe a vida. Haviam levado-o àquele buraco para que morresse lá. Amaldiçoou a si mesmo por ter recusado sua oferta, mesmo que sua obstinada hombridade sentisse repugnância diante da ideia. E ele sabia que se o colocassem novamente na mesma situação e tivessem dado outra oportunidade, sua resposta seria a mesma. Não venderia seus súditos a um carniceiro. E, no entanto, só havia pensado em si mesmo ao conquistar o reino. É assim que funciona. Às vezes, o instinto da responsabilidade de um soberano. Mesmo que se trate de um saqueador com as mãos manchadas de sangue. Conan lembrou da última e abominável ameaça de Tissota, e grunhiu furioso, pois sabia que não se tratava apenas de uma fanfarrice. Para o feiticeiro, os seres humanos tinham o mesmo valor que um inseto para o naturalista. Pensou nas suaves mãos brancas que haviam acariciado, nos lábios vermelhos que haviam beijado os seus, nos alvos e delicados seios que tremeram entre seus braços, e cuja pele, branca como marfim e rosada como uma pétala fresca, seria arrancada. Dos lábios de Conan brotou um lamento furioso, tão aterrador e inumano, que, se alguém o tivesse escutado, assombraria-se com horror, por vir de uma garganta humana. Seus próprios ecos causaram-lhe um estremecimento e fizeram-no pensar, mais uma vez, em sua situação. O rei observou atemorizado a escuridão que o cercava e pensou nas histórias que ouvira sobre a cruel necromancia de Tissota. Sentiu um rio gelado percorrer-lhe a espinha dorsal, e deu-se conta de que aquela devia ser a sala dos horrores da qual falava a lenda. Aqueles eram os calabouços e túneis nos quais Tissota levava a cabo seus horríveis experimentos com seres humanos, experimentos bestiais e diabólicos nos quais arriscava, como um blasfemo, os elementos básicos da própria vida, diante de todos. Os rumores diziam que o poeta louco, Rinaldo, havia visitado aqueles fossos e que o feiticeiro havia mostrado os horrores que realizava, e que as monstruosidades que se mencionavam no terrível poema A Canção do Fosso não eram simples fantasias de uma mente enferma. A cabeça do poeta fora despedaçada, na noite em que o rei lutava para salvar sua vida dos assassinos que o menestrel louco havia conduzido ao palácio. Mas as palavras da sinistra balada ainda ressoavam nos ouvidos do rei, enquanto ele se encontrava ali, acorrentado. Só a ideia dos horrores aos quais aludia a balada gelava-lhe o sangue. Pareceu ouvir um ruído, e todo o corpo ficou tenso, em atitude alerta. Uma mão gelada tocou-lhe a espinha dorsal. Tratava-se do inconfundível som de escamas deslizando suavemente sobre a pedra. Um som frio encharcou-lhe o rosto quando vislumbrou, além do semicírculo de luz, uma forma vaga, enorme e espantosa, a qual não via nitidamente. Se aproximava dele balançando, e uns olhos amarelos cravaram-se aos seus. Lentamente, a coisa enorme e asquerosa com cabeça em forma de cunha tomou forma diante de seus olhos arregalados. Da escuridão surgiram uns anéis cobertos de escamas,
e logo percebeu o réptil mais asqueroso que vira em sua vida. Era uma serpente enorme, com 18 metros de comprimento, cuja cabeça era maior que a de um cavalo. Suas escamas brilhavam com fulgor gelado na penumbra. Certamente tratava-se de um réptil nascido na escuridão, mas seus olhos eram malignos e enxergavam claramente. Agitou seus gigantescos anéis diante do prisioneiro, e a enorme cabeça agitou-se a alguns centímetros de seu rosto. Sua língua bifurcada quase tocou-lhe os lábios, e o odor fétido lhe provocava náuseas. Os enormes olhos amarelos lançavam-se faíscas ardentes, e Conan os mirou com a expressão de um lobo encurralado. Lutou desesperadamente contra o louco impulso de agarrar-lhe o pescoço com as mãos e destroçá-lo. Sendo muito mais forte que um homem civilizado, havia quebrado o pescoço de uma serpente piton, numa luta demoníaca na costa Estígia, em sua época de corsário. Mas este réptil era venenoso, e tinha enormes presas de 25 centímetros de comprimento. Destas pingava um líquido incolor, o qual ele soube instintivamente que significava a morte. Poderia quebrar-lhe o crânio com os punhos, mas sabia que se fizesse o menor movimento, o monstro o atacaria com a rapidez de um raio. Não foi por um processo de raciocínio lógico que Conan ficou imóvel, porque a razão poderia ter lhe dito, já que estava condenado de qualquer modo, que incitasse a serpente a atacá-lo para acabar de uma vez. Foi o cego e sombrio instinto de preservação que fez com que ele permanecesse rígido como uma estátua de ferro. O enorme réptil se erguia, e a cabeça encontrava-se muito acima da sua, enquanto o monstro observava a tocha. Uma gota de veneno lhe caiu sobre a perna nua, e sentiu como se uma adaga incandescente tivesse cravado-se na sua carne. Relâmpagos vermelhos de dor sacudiram o cérebro de Conan, mas este continuou imóvel. Não moveu um só músculo, nem piscou, apesar da dor que lhe causava o ferimento, que deixou-lhe uma cicatriz para o resto de seus dias. A serpente se aproximou dele, como se tentasse certificar-se de que a figura que havia ali, imóvel como um morto, estava viva. Então, súbita e inesperadamente, a porta exterior soou com um ruído metálico. A serpente, como todas as de sua espécie, afastou-se com incrível rapidez, apesar de seu tamanho, e desapareceu pelo corredor. A porta se abriu, e a grade estava corrida. Viu-se uma enorme silhueta escura, destacada contra o brilho das tochas. A figura entrou, e quando aproximou-se, Conan viu que se tratava de um negro gigantesco, nu, que trazia uma enorme espada numa mão e um molho de chaves na outra. O negro falava no dialeto da costa, e Conan respondeu na mesma língua. Havia aprendido-a em sua época de corsário nas costas de Kush. Há muito tempo que eu queria encontrá-lo, Anra, disse-lhe o negro, chamando pelo nome com o qual conheciam-no os Kushitas de sua época de pirata. Anra, o leão. O escravo esboçou um sorriso quase animal, mostrando seus dentes brancos. Os olhos brilharam-lhe, com fulgor avermelhado, à luz das tochas. Me arrisquei muito para vir vê-lo. Veja, as chaves dos grilhões. Roubei-as de Shukeli. O que me dará por elas? Perguntou, agitando as chaves diante dos olhos de Conan. 10.000 moedas de ouro, respondeu rapidamente o rei, com uma esperança no coração. Não é o bastante, respondeu o negro, gritando com feroz alegria em seu rosto de ébano. Não é o bastante tendo em conta o risco que corro. Tisota é capaz de enviar seus monstros para que me devorem. E se Shukeli se der conta de que roubei-lhes a chave, me pendurará do... Bom, o que me dá? 15.000 moedas e um palácio em Poitem, ofereceu o rei. O negro lançou um grito e pôs-se a dar saltos de alegria. Mais, pediu a gritos. Ofereça mais, o que me dará? Cão negro, disse Conan, com um véu de fúria nos olhos. Se eu estivesse livre, te quebraria o pescoço. Por acaso Shukeli enviou-lhe para cá, para que você zombasse de mim? Shukeli não sabe nada disto, homem branco, respondeu o negro, estirando seu grosso pescoço para olhar fixamente nos olhos de Conan. Lhe conheço há muito tempo, quando eu era chefe de um povo livre,
antes que os vestígios me vendessem esses povos do norte. Não se lembra do saque de Apombe? Quando seus lobos do mar nos atacaram? Você matou um chefe diante do palácio do rei Ajaga, e o outro chefe fugiu. Meu irmão foi o que morreu, e eu fugi. Exijo que pague com sangue, Angra. Se me libertar, lhe darei seu peso em ouro, disse Conan, com um grunhido. Os olhos cintilaram, e os dentes brancos brilharam como os de um lobo, à luz das tochas. Sim, cão branco. Você é como todos os de sua raça. Mas para um negro, o ouro jamais pode substituir o sangue. O preço que exijo é sua cabeça. O eco dessas últimas palavras pronunciadas a gritos ressoou no calabouço. Conan ficou tenso, apertando inconscientemente os grilhões, com uma sensação de repugnância diante da ideia de morrer como uma ovelha. Naquele exato momento viu uma vaga sombra espantosa movendo-se na escuridão. Tisota jamais saberá, disse o negro, rindo como um demônio, demasiadamente cego de triunfo para se dar conta do que estava ocorrendo a seu redor, demasiadamente cego de ódio para notar que a morte balançava suas costas. Ele não entrará neste fosso até que os demônios tenham destroçado seus ossos. Terei sua cabeça, Angra. O negro separou as pernas que pareciam colunas de ébano e empunhou sua enorme espada com as duas mãos. Naquele momento, a gigantesca sombra que havia às suas costas deu um salto, e a cabeça, em forma de cunha, golpeou com uma força tão grande que o impacto ressoou em todos os túneis. Da boca do negro não surgiu um único som, apesar dos lábios se afrouxarem de dor. Conan viu que a vida escapava pelos grandes olhos negros, com a mesma rapidez que se apaga uma vela. O enorme corpo do negro caiu no chão, e a coisa o envolveu com seus anéis brilhantes. Pouco depois, Conan ouviu o ruído de ossos quebrando. Então, algo fez seu coração bater aceleradamente. A espada e as chaves caíram das mãos do negro e foram parar quase aos pés do cimério. Conan tentou se abaixar para recolhê-las, mas a corrente era curta demais. Quase afogado pelas batidas de seu coração, estirou um pé e agarrou as chaves com os dedos. Depois levantou o pé e pegou-as com a mão, abafando com dificuldade um grito de alegria feroz que aparecia instintivamente em seus lábios. Depois de manusear rapidamente as fechaduras, ficou livre. Recolheu a espada do chão e olhou ao seu redor, onde não havia mais do que escuridão. Conan dirigiu-se para a porta aberta, deu alguns passos e chegou à soleira. Uma risada aguda ressoava no fosso, e a grade voltou a seu lugar de uma vez. Através desta viu um rosto demoníaco. Shokeli, o eunuco, havia seguido o rastro das chaves que lhe foram roubadas. Certamente não viu a espada que o prisioneiro tinha na mão. Conan soltou uma blasfêmia e atacou com rapidez de uma cobra. A enorme espada passou entre as barras, e a risada de Shokeli transformou-se num grito de agonia. O obeso eunuco inclinou-se para diante, como que fazendo uma reverência a seu assassino, e caiu ao chão com as mãos gorduchas apertando as vísceras que saíam do seu abdômen. Conan grunhiu com selvagem satisfação, mas continuava prisioneiro. As chaves não lhe serviriam para abrir a fechadura, que só podia ser acionada do lado de fora. Tocou as barras e viu que eram duras como uma espada. Se tentasse cortá-las, só conseguiria destruir sua única arma. Mas notou umas marcas dentadas nas grades de ferro, como de uns dentes extraordinários, e perguntou-se, com um estremecimento, que monstros terríveis haviam tentado forçar aquelas barras. Só podia fazer uma coisa: buscar outra saída. Pegou uma tocha e avançou pelo corredor, de espada em punho. Não viu nenhum rastro da serpente, nem de sua vítima, a não ser uma enorme mancha de sangue no chão de pedra. O cimério avançou sem fazer o menor ruído na escuridão, moderada apenas pela luz oscilante de sua tocha. Caminhou com cuidado, observando cuidadosamente o chão para evitar cair em algum poço. De repente, ouviu o pranto dilacerante de uma mulher. Acreditou que se tratasse de outra das vítimas de Tisota. Amaldiçoou o feiticeiro mais uma vez e voltou para um túnel menor e mais úmido,
seguindo o som que chegava a seus ouvidos. Este se fez cada vez mais nítido à medida que avançava. Levantou a tocha e viu uma silhueta nas sombras. Chegou mais perto e parou de repente, horrorizado ao ver a massa. Parecia um polvo, mas seus tentáculos disformes eram curtos demais, e seu corpo como uma gelatina repugnante. Por cima da massa gelatinosa, despontava uma cabeça semelhante à de um sapo, e ficou petrificado de asco e de horror quando se deu conta de que o pranto vinha daqueles lábios repugnantes. O ruído transformou-se numa risada abominável, quando os enormes olhos do monstro posaram nele, e aproximou-se movendo o corpo trêmulo. Conan recuou e fugiu pelo túnel, não confiando em sua espada. A coisa poderia ser feita de material terreno, mas se estremecia ao vê-la e duvidava que sua espada pudesse danificá-la. Durante um breve espaço de tempo, ouviu a coisa agitar-se às suas costas e dar uma risada terrível. O aspecto inconfundível humano de seu riso deixava-o louco. Era a mesma risada que ouvia dos grossos lábios das mulheres lascivas de Shadza, a maldita, quando as moças cativas eram despidas no leilão público. Por meio de que artes infernais Tizota deu vida àquele ser antinatural? Conan tinha a estranha sensação de estar vendo uma blasfêmia contra as leis eternas da natureza. Correu em direção ao corredor principal, mas antes de chegar a ele, cruzou um cômodo quadrado na encruzilhada de 2 túneis. Quando chegou à sala, viu que havia um pequeno vulto no chão. Então, antes que pudesse fugir, seu pé tocou em algo macio e caiu de bruços ao solo. A tocha escapuliu de sua mão e apagou-se ao tocar o chão de pedra. Conan levantou-se, meio atordoado, e tateou na escuridão. Seu senso de orientação estava confuso e sentia-se incapaz de determinar em qual direção estava o corredor principal. Não procurou a tocha, já que não havia meio de voltar a acendê-la. Suas mãos encontraram a boca de vários túneis e escolheu um ao acaso. Nunca soube por quanto tempo caminhou pelo túnel, mas subitamente seus sentidos bárbaros avisaram-lhe do perigo, e parou repentinamente. Invadiu-lhe uma sensação semelhante à que havia experimentado uma vez, diante de um profundo precipício na mais absoluta escuridão. Aproximou-se, engatinhando da borda do abismo, e roçou, com a mão estendida, o contorno do poço, em cujo interior o chão do túnel parecia submergir abruptamente. As paredes eram viscosas e úmidas, ao tato, e pareciam descer às profundezas. Alongando um braço nas trevas, mal conseguiu tocar, com a ponta da espada, a beirada oposta. Poderia cruzá-lo em um pulo, mas não tinha sentido fazê-lo. Havia errado de túnel, e a galeria principal estava às suas costas. Enquanto estes raciocínios ocupavam sua mente, uma ligeira corrente de ar, um vento indefinido vindo do interior do poço, agitou-lhe a cabeleira. Tentou convencer-se de que aquele poço de algum modo entrava em contato com o mundo exterior. Mas seu instinto lhe dizia que algo antinatural estava ocorrendo. Não estava simplesmente na parte interna de uma montanha. Estava ainda mais abaixo, bem abaixo das ruas da cidade. Como era possível, portanto, que um vento de fora submergisse nas entranhas da terra e soprasse depois para cima? Uma tênue vibração acompanhava a misteriosa corrente, como o bater de tambores longínquos. O rei da Quilônia sentiu um calafrio. Lançou-se para trás, erguendo-se, e ao fazê-lo, algo emergiu de dentro das águas do poço. Mas Conan ignorava o que fosse. Não conseguiu ver nada na escuridão, mas uma estranha presença se fazia sentir com força indubitável. Uma inteligência invisível e intangível que pairava de forma maligna no ambiente. Deu meia volta e retornou pelo mesmo caminho que havia percorrido ao vir. À distância se via um tênue brilho vermelho e dirigiu-se a ele. Quando ainda o acreditava distante, bateu a cabeça numa parede sólida, e ali, a seus pés, encontrou a origem do brilho, sua própria tocha, com a chama apagada e um rescaldo avermelhado na ponta. Levantando-a cuidadosamente do chão, soprou, e a chama brotou de novo. Um suspiro de alívio escapou-lhe dos lábios. Estava novamente na sala onde os 2 túneis se cruzavam, e voltava a orientar-se. Depois de localizar o túnel pelo qual dirigia-se a passagem principal, encaminhou-se para lá e, ao fazê-lo, a chama oscilou violentamente, como se uns lábios invisíveis tivessem soprado sobre ela. Sentiu novamente uma presença e levantou a tocha para iluminar toda a moradia. Não viu nada e, no entanto, percebeu que algo invisível e incorpóreo flutuava no ar,
deslizando como uma lesma e murmurando crueldades que, embora inaudíveis, ele percebia de forma instintiva. Agitou furiosamente a espada e sentiu como se houvesse rasgado teias de aranha. Um gélido horror invadiu seus sentidos e ele fugiu do túnel, enquanto sentia um hálito fétido e quente em suas costas nuas. Ao adentrar a passagem principal, já não percebeu presença alguma, fosse visível ou invisível. Esperava ver-se atacado, a qualquer momento, por seres diabólicos que emergissem da escuridão, com poderosas garras e dentes afiados. Nos túneis não reinava o silêncio. Das entranhas da terra partiam em todas as direções sons que pareciam vir de um mundo de loucos. Ouviam-se risinhos maliciosos, gritos de demoníaco regozijo, uivos de dar calafrios, e numa ocasião, a inconfundível gargalhada de uma hiena que degenerava numa série de palavrões e blasfêmias. Ouviu passos furtivos e, nas entradas dos túneis, percebeu fugazmente o ir e vir de silhuetas indefinidas, monstruosas e disformes. Era como se tivesse descido ao inferno resultado da mente de Tissot-Talante. Mas aqueles seres indefinidos não entraram na passagem principal, embora Conan percebesse com toda clareza o ávido som de sucção de lábios salivantes e o fulgor de olhos famintos. E em seguida soube a quem pertenciam. O som de algo que deslizava às suas costas deixou-o petrificado, e ele adentrou de um salto às trevas de um túnel lateral, apagando ao mesmo tempo a tocha. Mais além, na galeria, ouviu a grande serpente, que arrastava-se pesadamente devido a seu recente e horripilante festim. Bem próximo a ele, escutou o choramingar de algo que fugia atemorizado entre as sombras. Era evidente que a galeria principal constituía o domínio de caça da enorme serpente, e que os demais monstros respeitavam seu terreno. Para Conan, a serpente era um horror menor, comparado com o resto dos horrores que espreitavam. Quase sentiu um sinal de simpatia, ao lembrar da coisa gotejante e viscosa que havia emergido do poço. Ao menos era algo terreno. Era a morte rastejante, mas só ameaçava com o extermínio físico, e não o psíquico e espiritual, como os outros horrores. Uma vez que o monstro atravessava a galeria, o Cimério prosseguiu seu caminho, o qual considerava seguramente distante, soprando a tocha para que a chama se reavivasse. Mal havia percorrido um trecho, escutou um gemido quase inaudível, que parecia vir da boca negra de um túnel próximo. Embora os instintos lhe indicassem precaução, sua curiosidade fê-lo dirigir-se ao túnel, mantendo no alto a tocha, que já não era mais que um pequeno toco. Estava preparado para enfrentar qualquer coisa, mas a cena que apareceu diante de seus olhos deixou-o boquiaberto. Diante dele estendia-se uma ampla moradia, da qual um dos extremos fora transformado em jaula, através de uma série de barras que, a pouca distância, umas das outras e presas entre o chão e o teto, encontravam-se seguramente fixas no chão de pedra. Em seu interior jazia uma figura, e Conan pôde ver, à medida que se aproximava, que tratava-se de um homem, ou da réplica exata de um homem, atado com os aros de uma densa parreira que parecia brotar da sólida pedra do chão. Seus galhos estavam recobertos de folhas estranhamente pontiagudas, e de uma profusão de botões intensamente vermelhos. Não um vermelho resplandecente de pétalas naturais, mas uma cor rubra lívida e antinatural, uma espécie de perversão do mundo vegetal. Seus galhos retorcidos enroscavam-se em torno do corpo nu e dos membros do homem, como que abraçando e cobrindo de beijos ansiosos a sua carne entumecida. Um grande botão de flor cobria-lhe a boca. De seus lábios entreabertos surgiu um gemido natural e animal. A cabeça agitava-se como que presa de uma dor insuportável, e os olhos miravam Conan fixamente. Mas não havia sinais de inteligência neles. Seu olhar era vítreo e vazio como o de um idiota. Repentinamente, o botão rubro se abriu e suas pétalas estatelaram-se contra os lábios doloridos do homem. Os membros do infeliz se retorceram de angústia. Os aros da planta tremiam como que em êxtase, vibrando-se em toda sua extensão. Ondas de matizes mutáveis faziam sua cor tornar-se mais escura, mais maligna. Conan não entendia o espetáculo que apresentava-se diante de seus olhos, mas sabia que contemplava algum tipo de horror. Homem ou demônio, o sofrimento do cativo comoveu seu coração impetuoso. Procurou o meio de entrar e encontrou uma pequena porta entre as grades.
fechada com um pesado cadeado. Abriu-a com uma das chaves que trazia e entrou na jaula. Naquele momento, as pétalas dos botões pálidos estenderam-se como a cabeça de uma cobra. Os áreos se contraíram ameaçadoramente e a planta inteira se agitou e subiu até ele. Não se tratava do cego crescimento da vegetação natural. Conan percebeu uma inteligência perversa e misteriosa. A planta podia vê-lo e seu ódio se sentia, como que emanado em ondas quase palpáveis. Aproximando-se com cautela, mirou as raízes da planta. Um talo repulsivamente flexível e mais grosso que sua própria coxa. Enquanto as longas pétalas se dobravam em sua direção com um longo murmúrio, Conan brandiu a espada e, de um só talho, cortou o tronco. Logo, o infeliz se viu violentamente lançado para um lado, enquanto a grande parreira se agitava e emaranhava-se como uma serpente cuja cabeça fora cortada, girando até transformar-se numa bola disforme. As pétalas se debatiam e retorciam violentamente. As folhas vibravam como castanholas, e as pétalas abriam e fechavam continuamente. Finalmente, os galhos se estenderam, flácidos, e as cores vívidas empalideceram e ficaram opacas, enquanto um líquido branco e mal cheiroso gotejava do talo decepado. Conan contemplava fascinado o espetáculo, quando repentinamente um ruído às suas costas o fez dar meia volta com a espada erguida. O homem recém-libertado estava de pé, observando. Conan o olhou estupefato. Seus olhos já não pareciam meras conchas vazias e sem expressão no rosto esgotado. Escuros e meditabundos, resplandeciam de vida e inteligência, e a expressão de imbecilidade havia desaparecido de seu rosto, como se fosse uma máscara. Tinha a cabeça estreita e bem formada, e a fronte alta e majestosa. O porte do homem era aristocrático, o que fazia-se evidente, tanto em sua figura alta, magra e esbelta, quanto em suas mãos e pés de reduzido tamanho. As primeiras palavras que disse foram estranhas e surpreendentes. "Em que ano estamos?" perguntou, falando em cofiano. "Hoje é o 10º dia do mês Yulok, do ano da gazela", respondeu Conan. "Yakula Nishtar", murmurou o estrangeiro. 10 anos. Passou a mão pela testa e sacudiu a cabeça, como que para livrar seu cérebro de teias de aranhas. "Ainda vejo tudo confuso. Depois de um vazio de 10 anos, não se pode esperar que a mente comece a funcionar imediatamente com clareza. Quem é você?" "Conan, do passado da Ciméria, e hoje rei da Aquilônia." Os olhos do outro indicaram surpresa. "Fala sério? E não me diz?" "Estrangulei-o em seu próprio trono, na noite em que tomei a cidade real", respondeu Conan. Uma certa ingenuidade na resposta fez com que os lábios do estranho se contraíssem. "Perdão, majestade. Eu deveria tê-lo agradecido o serviço que me prestou. Sou como um homem que desperta repentinamente de um sono mais profundo que a morte, e cheio de pesadelos mais terríveis que o próprio inferno. Mas sei que me libertou. Diga-me, por que cortou o talo da planta iófiga, em vez de arrancá-la pela raiz?" "Porque aprendi há muito tempo a evitar o contato de minha carne com aquilo que meus sentidos não compreendem", respondeu o cimério. "Fizeste bem", acrescentou o estrangeiro. "Se conseguisse arrancá-la, encontraria agarrada às suas raízes coisas que nem mesmo sua espada conseguiria vencer. As raízes de Ófiga brotam do próprio inferno." "Mas quem é você?" "O povo me chamava Pélias." "Como?" gritou o rei. "Pélias, o bruxo, o rival de Sofalante, que desapareceu da terra há 10 anos?" "Não exatamente da terra", respondeu Pélias, com sorriso irônico. "Tsota preferiu me manter vivo, com grilhões mais firmes que o ferro oxidado. Me trancou aqui junto com esta planta diabólica, cujas sementes viajaram pelo cosmo negro de Yag, o maldito, para não encontrar terreno mais fértil que a corrupção, infestada de vermes dos solos do inferno. Eu não conseguia lembrar de minha magia, nem das palavras e símbolos de meu poder, pois esta coisa maldita me abraçava e sorvia meu espírito com suas carícias repugnantes.
Sugava o conteúdo de minha mente dia e noite, deixando meu cérebro tão vazio quanto uma jarra de vinho quebrada. 10 anos. Que Ishtar nos proteja. Conan não soube o que responder e continuou segurando o pequeno toco da tocha, com a espada baixa. Era evidente que o homem estava louco, e no entanto não havia rastros de loucura nos estranhos olhos escuros que repousavam tão seguramente sobre ele. Diga-me, o bruxo negro está em Koshmish? Mas não precisa responder. Meus poderes começam a despertar de sua letargia, e percebo em sua mente uma grande batalha e um rei aprisionado à traição. E vejo Tsotalante cavalgando sem descanso para o Tibor, com Estrábonos e o rei de Ofir. Melhor. Minhas artes estão recém-despertas, ainda frágeis demais para enfrentar tão rápido a Tsota. Preciso de tempo para recuperar as forças e voltar a utilizar meus poderes. Vamos sair deste inferno. Conan fez soar seu molho de chaves com desalento. A grade da porta exterior está fechada com uma tranca que só pode ser acionada do lado de fora. Sabe se há outra saída nesses túneis? Só uma, que nenhum de nós ousaria usar, ao ver que conduz para baixo, e não para cima. Disse Pélias ainda. Mas não importa. Vamos ver essa grade. Dirigiu-se à galeria, com os passos inseguros de que não utilizara as pernas durante muito tempo. Mas pouco a pouco seus membros foram recuperando a firmeza. Caminhando atrás dele, Conan disse irrequieto. Há uma maldita e gigantesca serpente, arrastando-se por este túnel. Andemos com cuidado, a não ser que nos metamos sua própria boca. Lembro-me muito bem dela, respondeu Pélias com tristeza. Sobretudo tendo em conta que fui obrigado a contemplar como ela engolia 10 de meus acólitos, que lhe foram servidos como banquete. É Safa, a velha, o animal favorito de Tsota. Tsota escavou estes abismos sem outra finalidade senão abrigar seus malditos monstros? Perguntou Conan. Ele não os escavou. Quando a cidade foi fundada há 3.000 anos, já existiam nessa montanha e em seu redor as ruínas de uma cidade antiga. O rei Kossos V, seu fundador, edificou um palácio na montanha, e ao construir as adegas e os porões, chegou até uma porta murada. Depois de derrubá-la, descobriu essas passagens, tal e qual nós vemos agora. Mas seu grão-vizir encontrou um fim tão terrível neles, que Kossos, tomado pelo terror, mandou fechar a entrada de novo. Disse que o vizir caiu num poço, mas mandou preencher as adegas, e mais tarde ele mesmo abandonou o palácio. Construiu outro nos arredores da cidade, que também abandonou aterrorizado ao descobrir, numa manhã, um mofo negro espalhado pelo chão de mármore de seus aposentos. Depois partiu com toda a corte à parte oriental do reino e mandou erguer uma nova cidade. O Palácio da Montanha deixou de ser utilizado e logo transformou-se em ruínas. Quando Akuto I restabeleceu as glórias perdidas de Koshmish, ele construiu uma fortaleza aqui. A Tsotalante foi encomendada a tarefa de construir a Cidadela Escarlate e abrir, outra vez, o caminho para essas passagens. Qualquer que tenha sido o destino do grão-vizir de Kossos, Tsota o evitou. Não caiu em nenhum poço, embora tenha descido a um, do qual saiu com uma estranha expressão nos olhos, a qual nunca o abandonou. Eu já vi esse poço, mas nunca tentei buscar a sabedoria que abriga. Sou bruxo, e muito mais velho do que os homens imaginam, mas também sou humano. No que diz respeito a Tsota, dizem que uma dançarina de Shadizar dormiu perto demais das ruínas pré-humanas da montanha de Dagoth e despertou entre os braços de um demônio negro. Daquela união ímpia nasceu um maldito híbrido a quem os homens chamam Tsotalante. De repente, Conan gritou e lançou-se para trás, puxando seu companheiro. Diante deles erguia-se a silhueta branca e resplandecente de Safa, e seus olhos brilhavam com um ódio perpétuo. Conan contraiu todo o corpo para tentar um ataque desesperado. Arremessar o lenho ardente contra aquele rosto diabólico e acertar-lhe um golpe certeiro com a espada. Mas a serpente não o fitava. Por cima de seu ombro parecia contemplar o homem chamado Pélias, que permanecia com os braços cruzados, sorrindo. E nos enormes olhos frios e amarelos da besta, o ódio foi dando lugar a um intenso pavor. Foi a única vez em sua vida que Conan viu aquela expressão nos olhos de um réptil. Deixando atrás de si um redemoinho como o que é produzido por um forte vendaval,
a grande serpente desapareceu. O que ela viu para se assustar tanto? Perguntou Conan, olhando inquietamente o seu companheiro. Os seres com escamas veem coisas que escapam aos olhos dos mortais, respondeu Pelias enigmaticamente. Você vê meu disfarce carnal, mas ela viu minha alma nua. Um calafrio percorreu as costas de Conan, e ele se perguntou se depois de tudo Pelias seria um homem ou simplesmente outro demônio dos abismos, com máscara humana. Cogitou a conveniência de trespassar com a espada o corpo de seu companheiro sem maiores excitações. Mas enquanto o pensava, chegaram à grade de ferro que destacava-se contra o brilho das tochas que havia do outro lado. O corpo de Shukeli ainda permanecia despencado contra as barras, e coberto de sangue escarlate. Pelias riu e Conan escutou sua gargalhada com desagrado. Pelos quadris herbúneos de Ishtar, quem é nosso porteiro? Ninguém mais, ninguém menos que o próprio Shukeli, o nobre Shukeli, que pendurou meus homens pelos pés e arrancou-lhes a pele a tiras, enquanto soltava grandes gargalhadas. Está dormindo, Shukeli? Por que está tão rijo? E por que sua barriga gordurosa está aberta de cima a baixo, como a de um porco temperado? Está morto, sussurrou Conan, inquieto ao escutar tão cruéis palavras. Vivo ou morto, riu Pelias, nos abrirá a porta. E dando uma vigorosa palmada com as mãos, gritou. Levante-se, Shukeli, saia do inferno e levante-se do chão sanguinolento. Abra a porta a seus amos. Levante-se, eu lhe digo. Um espantoso gemido ressoou nos túneis. Conan sentiu seu corpo coberto de suor frio e os cabelos arrepiados de pânico. O corpo de Shukeli começou a mover-se lentamente, estendendo suas mãos grossas num gesto infantil. A risada impiedosa de Pelias cortava o ar, como um machado de sílex, enquanto o corpo do eunuco tentava endireitar-se, agarrando as barras da grade. Conan observou como seu sangue virava gelo e a medula dos ossos água. Os olhos arregalados de Shukeli estavam vítreos e vazios, e da grande abertura em sua pança as entranhas lhe pendiam flácidas até o chão. Os pés do eunuco emaranhavam-se nas suas próprias tripas, enquanto mexia no cadeado, movendo-se como um autômato. Quando o cadáver começou a se mover, Conan havia pensado que, devido a algum azar imprevisto, o homem estivesse vivo. Mas não era assim. Estava morto, e o havia estado durante muitas horas. Pelias atravessou tranquilamente a porta aberta, e o cimério lançou-se antecipadamente atrás dele, soando muito e fugindo daquela figura horrível que apoiava-se, cambaleante, contra a grade que mantinha aberta. O bruxo passou sem olhar para trás e Conan o seguiu, tomado de horror e náuseas. Não tinha dado uma dúzia de passos quando uma pancada surda o fez dar meia volta. O cadáver de Shukeli jazia imóvel aos pés da grade. Já cumpriu seu dever e o inferno o leva de novo, ressaltou Pelias, satisfeito, fingindo não notar o tremor que sacudia o poderoso corpo de Conan. Conduziu-o escada abaixo através da porta de bronze adornada com a caveira que coroava a escadaria. Conan segurava firmemente a espada esperando a aparição de um tropel de escravos, mas o silêncio reinava na cidadela. Atravessaram o negro corredor e chegaram à galeria que os turíbulos perfumavam com seu perene incenso. Seguiam sem ver ninguém. Os escravos e os soldados estão alojados na outra parte da cidadela, disse Pelias. Essa noite, com seu senhor ausente, estarão se embriagando com vinho ou com suco de lótus. Conan olhou para uma janela em forma de arco, com parapeito dourado que se abria sob um enorme terraço, e gritou uma maldição, surpreso, ao ver o azul escuro do céu salpicado de estrelas. O sol acabava de nascer quando fora lançado às entranhas da terra, e naquele momento passava da meia-noite. Não percebera quanto tempo havia permanecido sob a terra. De repente sentiu sede e uma fome feroz. Pelias o conduziu a uma moradia, de cúpula dourada e chão de prata, cujas paredes de lápis lazuli estavam cheias de portas. Com um suspiro de satisfação, o bruxo despencou sobre um divã de seda. Sedas e ouro novamente, disse com um suspiro. Tisota pretende estar além dos prazeres da carne, mas é meio demônio. Eu sou humano, apesar de minhas artes negras. Gosto da comodidade do bom vinho, e dele Tisota se valeu para me capturar.
Me surpreendeu indefeso por causa da bebida. Pelo peito de marfim de Ishtar. Enquanto falo dele, o traidor está aqui. Amigo, sirva-me um trago. Espere, esqueci que você é um rei. Eu lhe servirei. Ao inferno! Grunhiu Conan, enchendo uma taça de cristal e estendendo-a para Pélias. Depois, erguendo a jarra no alto, lançou um bom gole à boca, emendando o suspiro de satisfação do outro. O cão sabe o que é um bom vinho, disse Conan limpando a boca com as costas da mão. Mas, por Crom, Pélias, vamos ficar aqui sentados até que os soldados acordem e nos cortem o pescoço? Não tema, respondeu Pélias. Quer saber o que houve com Strábonos? Uma faísca azul brilhou nos olhos de Conan, e o cimério apertou o punho de sua espada com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Que vontade tenho de me encontrar com ele, murmurou. Sobre uma mesa de ébano havia um globo de cristal, grande e resplandecente. Pélias o pegou. O cristal de Tisota, um brinquedo para crianças, mas útil quando há tempo para ciências maiores. Olhe para ele, majestade. Colocou-o sobre a mesa, diante dos olhos de Conan. O rei viu abismos, envoltos em nuvens, que tornavam-se cada vez mais profundos e extensos. Lentamente, as nuvens e a bruma foram se dissipando para darem lugar a uma paisagem familiar. Via-se grandes planícies que acabavam num rio largo e tortuoso, atrás do qual o plano se transformava numa cordilheira de montanhas com pouca altura. Na margem setentrional do rio erguia-se uma cidade murada, protegida por um fosso que desembocava em ambas as extremidades do rio. Por Crom! Exclamou Cimério. É chamar! Esses cães sitiaram-na! Os invasores haviam cruzado o rio, e seu acampamento se distinguia na estreita planície, que separava as montanhas da cidade. Seus guerreiros pululavam em torno das muralhas, e a lua faiscava em suas cotas de malha. Das torres choviam flechas e pedras. Os soldados recuavam uma ou outra vez, e logo voltavam a avançar. Conan soltou uma blasfêmia e nesse exato momento a cena mudou. Entre a névoa densa apareciam os altos minaretes e as cúpulas douradas da cidade de Tarantia, onde reinava a desordem. Viu os cavaleiros de Poitem vestidos com armaduras, seus mais leais partidários a quem havia deixado para cuidarem da cidade. Estavam atravessando as portas em suas montarias, vaiados e insultados pela multidão que se juntava nas ruas. Viu saques e lutas, homens armados com a insígnia de Pélia no escudo, dominando as torres e passeando pelos mercados. E por cima de tudo, como um quadro fantasmagórico, contemplou o rosto escuro e triunfante do príncipe Arpelo de Pélia. Logo, as imagens se desvaneceram. Malditos sejam! Exclamou Conan. Meu povo se volta contra mim, enquanto dou as costas. Não exatamente, respondeu Pélias. Ouviram dizer que você morreu. Creem que ninguém pode protegê-los dos inimigos externos, nem da guerra civil. Naturalmente, recorrem ao nobre mais poderoso para evitarem os horrores da anarquia. Não confiam nos homens de Poitem, pois se recordam de outras guerras. E Arpelo está próximo, além de ser o príncipe mais poderoso do reino central. Quando eu regressar a Aquilônia, ele não será mais que um cadáver decapitado, que apodrecerá no campo do traidor, disse Conan, fazendo os dentes rangerem. Mas antes que consiga chegar à capital, lembrou Pélias, talvez Strábonos o tenha feito, ou pelo menos seus cavaleiros terão devastado seu reino. Certo! Conan percorria a moradia a passos largos, como um leão enjaulado. Mesmo com um cavalo mais rápido, eu não conseguiria chegar a chamar antes do meio-dia. E uma vez ali, eu não faria mais do que morrer junto com meu povo quando a cidade cair. O que ocorrerá em, no máximo, 2 dias. De chamar a Tarantia a 5 jornadas a cavalo, embora se mate os corcéis de exaustão pelo caminho. Antes que eu pudesse chegar à capital e reunir um exército, Strábonos estaria derrubando suas portas. Formar um exército vai ser um verdadeiro inferno. Ao ouvirem os rumores de minha morte, meus malditos nobres terão ido aos seus condenados feudos. E já que o povo expulsou o troceiro de Poitem, não há ninguém que possa conter os anseios de Arpelo de apoderar-se da coroa e do tesouro da coroa. Deixará o reino nas mãos de Strábonos em troca de um trono de marionete,
E, quando Estrabo nos der as costas, ele tramará uma conspiração. Mas os nobres não o apoiarão. E Estrabo nos terá uma desculpa para anexar o reino sem mais explicações. Por Crom, Ymir e Seth. Se eu tivesse asas para voar, como um relâmpago a Tarantia. Pélias continuava sentado, tamborilando a mesa de jade com os dedos. Ficou repentinamente em suspenso e levantou-se, como que guiado por um propósito determinado, ao mesmo tempo em que repetia para Conan segui-lo. O rei obedeceu, submerso em pensamentos melancólicos, e o bruxo o levou para fora da moradia, por umas escadas de mármore e ouro que conduziam ao pináculo da cidadela, a sua torre mais elevada. Era noite, e um forte vento soprava do céu estrelado, agitando os cabelos negros do cimério. À distância brilhavam as luzes de Koshmish, aparentemente mais remotas que as próprias estrelas. Pélias se mostrava ensimesmado e reservado, em comunhão com a grandeza fria e inumana dos astros. Há criaturas, disse Pélias, não apenas na terra e dos mares, mas também no ar e nos confins do céu, seres que moram afastados da terra e ignorados pelos homens. No entanto, para aqueles que se atêm às palavras do Senhor e aos sinais e ao conhecimento que subjacem nelas, não são malignos nem inacessíveis. Observe e não tema. Ergueu a mão para o céu e proferiu um longo e misterioso chamado, que pareceu reverberar interminavelmente no espaço, e logo diminuiu de intensidade e se desvaneceu, mas sem chegar a morrer totalmente, como se tivesse ido alojar-se cada vez mais longe, em algum ponto inimaginável do cosmo. No silêncio que se seguiu, Conan encontrou um repentino bater de asas sobre sua cabeça e recuou assustado, quando uma criatura semelhante ao morcego pousou junto a ele. Pôde ver como seus olhos grandes e calmos contemplavam-no à luz das estrelas. As asas descomunais deviam medir uns 9 metros, mas viu que não era um pássaro, nem um morcego. Monta e parte, disse Pélias. Ao amanhecer estarás em Tarantia. Por Crom! Exclamou Conan. Será isso tudo um pesadelo, do qual despertarei no meu palácio em Tarantia? E o que será de você? Não posso lhe abandonar a própria sorte, entre tantos inimigos. Não se preocupe comigo, respondeu Pélias. Ao amanhecer, o povo de Koshmish saberá que tem um novo senhor. Não hesite em aproveitar o que os deuses lhe enviaram. Voltaremos a nos ver na planície de Chamar. Cheio de dúvidas, Conan montou no lombo rugoso do animal e agarrou-se a seu pescoço arqueado, ainda convencido de estar imerso num fantástico pesadelo. Com um grande estampido de suas titânicas asas, a criatura elevou-se pelos ares e o rei sentiu vertigem ao contemplar, a seus pés, as luzes da cidade. Parte 4. A mesma espada que mata o rei corta as amarras do império. Provérbio aquiloniano. As luzes de Tarantia ferviam com a multidão que berrava, e irada agitava os punhos e as lanças enferrujadas. Faltava pouco para amanhecer e o segundo dia após a batalha de Chamar, e os acontecimentos manifestaram-se com tanta pressa que confundiam a compreensão. Por meios que só Falante conhecia, a notícia da morte do rei havia chegado a Tarantia, 6 horas depois da batalha. O resultado foi o caos. Os barões abandonaram a capital do reino a todo galope, para reforçar a defesa de seus castelos contra os atacantes. O forte reino que Conan criara parecia cambalear à beira do desmantelamento, e os plebeus e comerciantes tremiam antes a iminência do regresso ao regime feudal. O povo precisava urgentemente de um rei que os protegesse, tanto de sua própria aristocracia quanto dos inimigos externos. O conde Trocero, a quem Conan havia deixado o comando da cidade, tentava infundir-lhe confiança, mas seu medo irracional lhes fazia lembrar das antigas guerras civis e de como aquele mesmo conde havia sitiado Tarantia 15 anos antes. Pelas ruas gritava-se que Trocero havia traído o rei e que planejava saquear a cidade. Os mercenários começaram a roubar as casas, extorquindo mercadores aos gritos e mulheres aterrorizadas. Trocero eliminou os saqueadores, espalhou seus cadáveres pelas ruas, fê-los regressar ao seu quartel e aprisionou seus chefes. Mesmo assim, o povo continuava julgando precipitadamente.
e gritava insensatamente que o conde havia provocado os distúrbios em benefício próprio. O príncipe Arpelo compareceu diante do desordenado conselho e anunciou que estava disposto a assumir o cargo do governo da cidade, até decidirem quem ia ser o novo rei. Conan não tinha nenhum filho. Enquanto debatiam, seus agentes influenciaram sutilmente o povo, que se agarrava a qualquer retalho de realeza. O conselho escutou a tormenta que havia fora do palácio, onde a multidão rugia, aclamando a Arpelo Salvador. E se rendeu. A princípio, Troceiro se negou a acatar a ordem de entregar o comando, mas o povo levantou-se, assobiando e berrando, lançando pedras e imundícies a seus cavaleiros. Vendo a inutilidade de uma batalha campal contra os defensores de Arpelo, naquelas condições, Troceiro atirou o cetro na cara de seu rival, pendurou os chefes dos mercenários na praça como último ato oficial e saiu a cavalo da cidade pelo portão sul, à frente de seus 1.500 cavaleiros armados. Ao se fecharem estrondosamente as portas às suas costas, a máscara meiga de Arpelo caiu, revelando o sinistro semblante de um lobo faminto. Estando os mercenários esquartejados ou escondidos em seus barracões, os dele eram os únicos soldados de Tarantia. Montado sobre seu cavalo de batalha no meio da grande praça, Arpelo proclamou a si mesmo rei da Aquilônia, entre o clamor da enganada multidão. O chanceler Publius, que havia se oposto à mudança, foi lançado à prisão. Os comerciantes, que haviam saudado com alívio a proclamação de um rei, ficaram indignados ao ver que a primeira ação do monarca era exigir-lhes um tributo abusivo. 6 comerciantes, enviados numa comissão de protesto, foram presos e decapitados sem cerimônias. A esta execução seguia um perplexo silêncio. Os comerciantes, como costumam fazer ao se defrontarem com um poder que não podem enfrentar com dinheiro, caíram prostrados sobre suas gordas barrigas e lamberam as botas do opressor. O povo simples se desinteressou sobre o destino dos comerciantes, mas começou a murmurar quando descobriram que a soldadesca peliana, sob o pretexto de manter a ordem, era tão perversa quanto os bandidos turanianos. Choveram as queixas por extorsão, assassinato e pilhagem sobre Arpelo, que havia instalado sua residência no palácio de Publius, porque os desesperados conselheiros, condenados por ordem sua, defendiam o palácio real contra os soldados. Havia tomado posse do Palácio do Prazer, e as mulheres de Conan foram arrastadas até sua morada. O povo murmurou ao ver as belezas reais retorcendo-se nas mãos brutais de seus sequestradores de armaduras de ferro. As jovens de olhos escuros, de Poitem, as esbeltas moças de cabelos negros, de Zamora, de Zingara e da Hircânia, as britunianas de cabelos loiros, todas choravam de espanto e de vergonha, porque não estavam habituadas à brutalidade. A noite caiu sobre a cidade perplexa e turbulenta, e antes que chegasse a meia-noite, se espalhou misteriosamente pelas ruas a notícia de que os cofianos haviam vencido e estavam golpeando os muros de Chamar. Alguém do misterioso serviço secreto de Sota tinha dado com a língua nos dentes. O medo sacudiu o povo como um terremoto, e nem sequer pararam para pensar na bruxaria que possibilitara as notícias se propagarem tão velozmente. Se precipitaram diante das portas de Arpelo, exigindo-lhe que marchasse para o sul e fizesse o inimigo recuar até o outro lado do Tibor. Ele poderia ter ressaltado sutilmente que não tinha forças suficientes e que não podia formar um exército até que os barões reconhecessem como justa sua coroação. Mas estava ébrio de poder e riu na cara deles. Um jovem estudante, chamado Atêmides, subiu num pedestal na praça e acusou Arpelo de ser um instrumento de Strábonos, pintando um vívido retrato de como seria a vida sob o mandato cofiano, com Arpelo como sátrapa. Antes que ele terminasse, a multidão já berrava de medo e grunhia de raiva. Arpelo enviou seus soldados para que arrastassem o jovem, mas o povo lhe avisou e fugiu com ele, rechaçando seus perseguidores com pedras e com gatos mortos. Uma enxurrada de flechas acabou com um tumulto, e um ataque de cavaleiros semeou a praça de cadáveres, mas Atêmides conseguiu sair da cidade, para rogar a Troceiro que voltasse a tomar Tarantia e viesse ajudar Chamar. Atêmides encontrou Troceiro quando este levantava o acampamento fora dos muros da cidade, pronto para marchar para Poitem, no extremo sudoeste do reino. Às insistentes súplicas do jovem, respondeu que não tinha a força necessária para tomar Tarantia de assalto, mesmo contando com a ajuda da multidão que havia em seu interior.
nem força suficiente para enfrentar Estrábonos. Além do mais, os nobres avarentos saqueariam Poitem às suas costas enquanto ele lutasse contra os Cofianos. Morto o rei, cada homem deveria proteger o que era seu. Cavalgava para Poitem, a fim de defender-se o melhor possível de Arpelo e de seus aliados estrangeiros. Enquanto Átemides negociava com Trocero, a multidão percorria a cidade com fúria desesperada. O povo formava redemoinhos sobre a grande torre que havia junto ao palácio real, bradando seu ódio a Arpelo, que permanecia nas ameias e ria-se deles, enquanto seus arqueiros se colocavam atrás dos parapeitos, com as balestras preparadas. O príncipe de Pélia era um homem robusto, de estatura mediana e de rosto severo e sombrio. Era um intrigante, mas também um lutador. Sob sua jaqueta de seda e suas roupas com adornos metálicos na parte inferior e as mangas com rendas, brilhava o aço polido. Seu longo cabelo negro era encaracolado. Usava-o perfumado e preso na nuca com uma faixa tecida com fios de prata, mas de seu quadril pendia uma enorme espada cujo cabo com joias já estava desgastado por causa de batalhas e campanhas. Idiotas! Gritem o quanto quiserem. Conan está morto e Arpelo é o rei. Que importa se toda a Aquilônia se unia contra ele? Tinha homens suficientes para defender os poderosos muros até a chegada de Estrábonos. Mas a Aquilônia estava dividida. Os barões lutavam uns contra os outros para se apoderarem dos tesouros de seus vizinhos. Arpelo só tinha que se ver com a desvalida multidão. Estrábonos abriria caminho entre as débeis posições dos barões em guerra, como o esporão de um navio entre a espuma. E até sua chegada, a única coisa que precisava defender e conservar em seu poder era a capital do reino. Idiotas! Arpelo é o rei. O sol elevava-se por cima das torres do leste. No céu rubro apareceu uma minúscula mancha voadora que cresceu até adquirir o tamanho de um morcego, e logo o de uma águia. A seguir, todos os que viram-no proferiram gritos de assombros, já que por cima das muralhas de Tarântia desceu precipitadamente uma figura que os homens só conheciam através de lendas meio esquecidas. E de suas asas titânicas saltou uma figura humana, enquanto o animal gralhava ao passar por cima da grande torre. Logo, com um bater retumbante de asas, foi embora, e o povo piscava, pensando que estava sonhando. Mas, nas ameias, via-se um homem de aspecto bárbaro, seminu e manchado de sangue, que brandia uma grande espada. E da multidão ergueu-se um rugido que fez as próprias torres cambalearem. O rei! É o rei! Arpelo estava totalmente pasmado. Logo, com um grito, desembainhou a espada e saltou em direção a Conan. Com um rugido, o cimério deteve o golpe da sibilante lâmina, e deixando cair sua própria espada, agarrou o príncipe e o ergueu por cima da cabeça, segurando-o pelo pescoço e pernas. Leve suas conspirações ao inferno! Rugiu e lançou o príncipe de Pélia para longe, como se fosse um saco de sal, deixando-o cair de uma distância de 36 metros. O povo recuou enquanto o corpo se precipitava no vazio e espatifava-se no pavimento de mármore, respingando sangue e miolos, e ficava ali, esmagado com a armadura despedaçada, feito um escaravelho pisoteado. Os arqueiros da torre se acovardaram e perderam sangue frio. Fugiram e os conselheiros sitiados saíram do palácio e despedaçaram-nos com alegre desenvoltura. Os cavaleiros e os homens de arma pelianos tentaram ficar a salvo nas ruas, e a multidão os esquartejou. A luta invadia a cidade, os capacetes emplumados e as viseiras de aço sacudiam-se violentamente entre as desordenadas cabeças e logo desapareciam. As espadas se debatiam freneticamente numa ondulante floresta de lanças, e por cima de tudo isso se elevava o rugido da multidão, e os gritos de aclamação misturavam-se com os berros que manifestavam sua sede de sangue e com os gemidos de agonia. E, bem acima de tudo aquilo, a figura nua do rei se sacudia e movia-se sobre as ameias vertiginosas, estremecido por uma risada gutural que zombava de todos. Da multidão, dos príncipes e inclusive de si mesmo. Parte 5. Dê-me um arco longo e forte, e escureceremos o céu. A flecha em sua mosca, a corda esticada e o rei de Cof como alvo. Canção dos arqueiros bossonianos.
O sol do entardecer refletia-se nas águas plácidas do Tibor, que banhavam os bastiões do sul de Chamar. Os oleirudos defensores sabiam que pouquíssimos deles voltariam a ver o nascer do sol. Os pavilhões dos sitiadores abarrotavam a planície, como se fossem milhares de manchas. Os habitantes de Chamar não haviam conseguido evitar que cruzassem o rio, já que eles dobravam em número. As barcaças acorrentadas umas às outras formavam uma ponte, pela qual o invasor derramava suas hordas incessantemente. Estrábonos não se atrevera a seguir sua marcha para dentro da Aquilônia, deixando Chamar às suas costas sem tê-la conquistado. Havia mandado terra adentro os seus velozes cavaleiros, os esparris, para assolarem a região, e havia erigido suas máquinas de assédio na planície. Tinha estendida em meio ao rio uma frota de pequenas barcas proporcionadas por amauros, que chegavam até a muralha que fazia a fronteira com a corrente de água. Alguns daqueles barcos a remo haviam sido afundados por pedras lançadas da cidade, que atravessaram as coberturas e romperam violentamente suas tábuas, mas o restante continuava no cerco, e desde as proas e topos dos mastros, protegidos por trincheiras, os arqueiros estavam atacando as pequenas torres que davam no rio. Eram chemitas, nascidos de arco na mão, aos quais nenhum arqueiro aquiloniano podia equiparar-se. Na parte terrestre, as catapultas lançavam uma chuva de seixos arredondados e troncos de árvore, que caía entre os defensores, atravessando telhados e esmagando seres humanos como escaravelhos. Os arietes golpeavam incessantemente as portas. A parte superior do fosso fora rodeada com uma barragem, e uma vez privada da água que continha, havia sido preenchida com seixos redondos, terra e também com cavalos e homens mortos. Ao pé das muralhas apinhavam-se figuras vestidas com cotas de malha, que golpeavam as portas, colocavam escadas e empurravam torres de assédio, abarrotadas de lanceiros, contra as pequenas torres da muralha. Na cidade, toda a esperança já tinha sido abandonada. Havia apenas 500 homens resistindo ao ataque de 40.000 guerreiros. Não havia chegado notícias do reino, cujo posto mais avançado era a cidade. Conan estava morto, segundo gritavam os exultantes invasores. Só as fortes muralhas e a valentia desesperada dos defensores havia mantido-os na fronteira durante tanto tempo, e aquela situação não se manteria para sempre. O muro ocidental era uma pilha de resíduos, sobre os quais os defensores tropeçavam, lutavam corpo a corpo com os invasores. Os demais muros começavam a despencar devido às minas cavadas sobre eles, e as torres se inclinavam feito bêbadas. Os atacantes já se aglomeravam para arremeter. Soaram as trombetas, os soldados vestidos de aço organizaram-se para o combate na planície. As torres de assédio, recobertas de pele de touro, começaram a girar estrondosamente. A população de Chamar viu os estandartes de Kof e Ofir, tremulando um ao lado do outro do centro, e distinguiu a figura magra e sinistra de Amauros, com sua cota de malha dourada e a silhueta rechonchuda de Estrábonos, coberta por uma armadura negra, entre seus reluzentes cavaleiros. E entre ambos se via uma pessoa que fez o mais valente empalidecer de terror. Uma figura de abutre com uma túnica transparente. Os lanceiros se adiantaram, derramando-se sobre o terreno como as ondas cintilantes de um rio de aço líquido. Os cavaleiros galoparam para a frente com as lanças levantadas e os estandartes ao vento. Os guerreiros que estavam sobre os muros respiraram fundo, encomendaram a alma a Mitra e agarraram suas armas sem fio e manchadas de sangue. Logo, sem nenhum sinal de aviso, um toque de corneta irrompeu o estrondo. Um barulho de cascos de cavalo se sobrepôs ao estrondo das hostes lançadas ao ataque. Ao norte da planície que o exército cruzava, erguia-se uma série de pequenas colinas que ficavam mais altas ao norte e ao oeste, como escadas gigantes. Então, descendo por aquelas colinas, como a agitação do mar que anuncia uma tempestade, irromperam os esparris, que estavam devastando a região, inclinados sobre suas montarias, esporeando-as ferozmente, e atrás deles se viu o sol refletido sobre um exército de aço em movimento. Avançaram até ficarem totalmente visíveis, saindo dos desfiladeiros. Cavaleiros com cota de malha e pairando sobre eles o grande leão do estandarte da Aquilônia. Uma enorme gritaria rasgou o céu.
vinda dos homens que observavam a cena, entusiasmados das torres. Em seu êxtase, os guerreiros fizeram chocar suas espadas cegas contra os escudos amassados, e os habitantes da cidade, mendigos esfarrapados e ricos comerciantes, prostitutas com capas coloridas e damas envoltas em seda e cetins, caíram de joelhos e aclamaram jubilosamente a Mitra, vertendo lágrimas de gratidão que encharcavam-lhe os rostos. Estrábonos, que dava ordens freneticamente, junto com Arbanos, destinadas a cercar as linhas do exército para enfrentar a inesperada ameaça, grunhiu. Ainda somos o dobro deles em número, a menos que tenham reservas escondidas nas colinas. Os homens das torres de assédio podem proteger os da cidade. São poitanianos. Devíamos ter imaginado que Trócero tentaria alguma louca bravata como esta. Amauros exclamou sem acreditar. Vejo Trócero e seu capitão Próspero. Mas quem cavalga entre eles? Ishtar nos proteja, gritou Estrábonos empalidecendo. É o rei Conan. Está louco, berrou Tsota, agitando-se convulsivamente. Conan está no ventre de Safa há dias. Parou repentinamente, olhando como um louco a tropa que se dispersava em filas pela planície. Era impossível confundir aquela gigantesca figura, com armadura negra e enfeites dourados, que montava um grande corcel negro, o qual galopava sob as dobras sedosas do grande estandarte que ondulava ao vento. Dos lábios de Tsota brotou um grito de fúria felina, que lhe salpicou a barba encrespada. Pela primeira vez em sua vida, Estrábonos viu o bruxo totalmente transtornado, e isso o aterrorizou. Há bruxaria aqui, berrou Tsota, arrancando loucamente a barba. Como é possível que tenha escapado e chegado a tempo para voltar tão rapidamente com um exército? Isso é obra de Pélias, maldito seja. Noto a mão dele nisso. Maldito seja eu por não tê-lo matado quando pude. Os reis ficaram boquiabertos diante da menção de um homem que acreditavam ter morrido há 10 anos, e o pânico que emanava do chefe sacudiu as tropas. Todos reconheceram o montador do corcel negro. Tsota percebeu o terror supersticioso de seus homens, e a fúria deu um aspecto infernal a seu rosto. Ao ataque! Berrou, agitando loucamente os braços delgados. Ainda somos os mais fortes. Aguentemos e esmaguemos estes cães. Ainda podemos festejar a vitória nas ruínas de Shamar. Esta mesma noite. Ó Seth! Levantou as mãos e invocou ao deus serpente para horror até de Estrábonos. Assegura-nos a vitória, e juro que te oferecerei 500 virgens de Shamar, retorcendo-se no próprio sangue. Enquanto isso, o exército havia se dispersado pela planície. Junto aos cavaleiros vinha o que parecia um segundo exército irregular, montado sobre velozes cavalos. Desmontaram e entraram em formação a pé. Eram os imperturbáveis arqueiros bossonianos e os hábeis lanceiros da Gurderlândia, cujas cabeleiras leoninas despontavam sob os capacetes de aço. O exército que Conan havia reunido, nas enlouquecidas horas que seguiram ao seu regresso à capital, era uma tropa multicolorida. Havia conseguido, com grande esforço, apartar a enfurecida multidão dos soldados pelianos que se defendiam nos muros externos de Tarântia, e havia alistado-os a seu serviço. Enviou uma correspondência urgente a Trócero, para que ele voltasse. Sendo o sul o núcleo do exército, ele se apressou nessa direção, varrendo toda a região para buscar recrutas e cavaleiros. Os nobres de Tarântia e do território que a cercava engrossaram suas fileiras, e haviam alistado gente de todas as vilas e castelos que haviam no caminho. Mas só haviam conseguido reunir uma força insignificante comparada com as das hostes invasoras, apesar da qualidade superior de seu aço. Seguiram-no 1.900 cavaleiros com armadura, cujo grosso era composto por cavaleiros poitanianos. A infantaria era composta pelo restante dos mercenários e soldados profissionais que trabalhavam para os nobres leais. 5.000 arqueiros e 4.000 lanceiros. Este exército avançava em ordem, indo em primeiro lugar os arqueiros, logo depois os lanceiros e atrás deles os cavaleiros, e avançavam todos ao mesmo tempo. Arbanos arrumou suas filas para enfrentá-los.
e o exército aliado deslocou-se para a frente, como um cintilante oceano de aço. Aqueles que olhavam dos muros da cidade estremeceram ao ver a imensa tropa, que em força superava enormemente os salvadores. Em primeiro lugar marchavam os arqueiros chemitas, logo depois os lanceiros cofianos, e em seguida os cavaleiros de Estrábonos e Amauros, com suas cotas de malha. O que Arbanos tentava era óbvio: utilizar os homens a pé para varrer a infantaria de Conan e abrir assim uma brecha para lançar um poderoso ataque de sua forte cavalaria. Os chemitas começaram a atirar a mais de 360 metros, e as flechas caíram como uma chuva depois de percorrer o espaço que separava os dois exércitos, escurecendo o sol. Os arqueiros do oeste, treinados durante milhares de anos de guerra sem trégua contra os selvagens Pictos, continuaram avançando impávidos, fechando fileiras à medida que seus camaradas iam caindo. Dobraram-no várias vezes e o arco chemita tinha maior alcance, mas no que diz respeito à precisão, os bossonianos não eram inferiores a seus inimigos e equilibravam a pura destreza no que se refere ao manejo do arco, com sua moral mais elevada e sua excelente armadura. Quando ficaram à distância correta, lançaram as flechas e os chemitas caíram aos montes. Os guerreiros de barbas negras, com suas leves cotas de malha, não podiam suportar o tormento como os bossonianos, cujas armaduras eram mais resistentes. Se dispersaram, jogando seus arcos ao solo, e sua fuga provocou desordem entre as filas de lanceiros cofianos que seguiam-nos. Ao faltar-lhes o apoio dos arqueiros, estes homens armados caíram a centenas ante as flechas dos bossonianos, e ao atacarem desordenadamente, em busca do corpo a corpo, foram recebidos pelos longos dardos dos lanceiros. Não havia infantaria capaz de perturbar os selvagens homens da Gurderlândia, cuja terra natal, a província mais setentrional da Aquilônia, estava apenas a um dia de cavalo das fronteiras da Ciméria através da fronteira bossoniana. Criados para a luta, era um povo de raça mais pura entre os iborianos. Os lanceiros cofianos, atordoados pelas baixas produzidas pelas lanças, foram destroçados e recuaram em debandada. Estrábonos rugia de fúria ao ver rechaçada a sua infantaria e ordenou aos gritos que fizessem um ataque total. Arbanos punha objeções, ressaltando que os bossonianos estavam reorganizando-se à frente dos cavaleiros aquilonianos, que haviam permanecido imóveis sem descer de seus corcéis durante o enfrentamento. O general aconselhou uma retirada temporária, para fazer com que os cavaleiros saíssem da cobertura que os arqueiros lhe proporcionavam, mas Estrábonos estava louco de fúria. Olhou as amplas fileiras reluzentes de seus cavaleiros, contemplou o punhado de figuras cobertas de cotas de malha, que se lhes opunha, e ordenou a Arbanos que desse o sinal de ataque. O general encomendou sua alma a Ishtar e fez soar a trombeta dourada. Com um rugido retumbante, a floresta de lanças se pôs em riste e a imensa tropa arremeteu, atravessando a planície, recebendo um impulso cada vez maior. Toda a planície, sob a estrondosa avalanche de cascos e o brilho do ouro e do aço, impressionou aos que observavam das torres de Chamar. Os esquadrões sulcaram as desalinhadas fileiras de lanceiros, atropelando igualmente a amigos e inimigos, e se precipitaram sob as rajadas de flechas que lançavam-lhes os bossonianos. Cruzaram a planície com um ruído trovejante, resistindo encarniçadamente à tormenta que semeava seu caminho com cavaleiros reluzentes, como se fossem folhas caídas no outono. Logo irromperia com seus cavalos por entre os bossonianos, ceifando-os como trigo. Mas a carne não podia suportar, durante muito tempo, a chuva mortal que destroçava-os e rugia violentamente entre suas fileiras. Os arqueiros continuavam em pé, ombro a ombro, as pernas firmes, lançando flecha após flecha como um só homem, proferindo breves gritos a plenos pulmões. Toda a primavera fila de cavaleiros desapareceu, e tropeçando nos corpos moles de cavalos e montadores, seus colegas cambalearam e caíram para a frente. Arbanos havia morrido, tinha uma flecha na garganta, e seu crânio fora esmagado pelos cascos de seu cavalo moribundo. A confusão percorreu as tropas desorganizadas. Estrábonos gritava uma ordem, Amauros outra, e todos sentiam o terror supersticioso que lhes fora despertado ao verem Conan. E enquanto as hostes cintilantes formavam redemoinhos, confusas,
soaram as trombetas de Conan, e através das fileiras abertas dos arqueiros, lançou-se ao ataque a terrível carga dos cavaleiros aquilonianos. Os exércitos foram sacudidos pelo que parecia um terremoto, que fez estremecer as oscilantes torres de Shammar. Os desorganizados esquadrões dos invasores não podiam deter o impulso da cunha de aço sólido, eriçada de lanças, que precipitou-se contra eles como um raio. As longas lanças dos atacantes trituraram suas fileiras, e os cavaleiros de Poitem entraram até o coração das tropas inimigas, manejando suas terríveis espadas com ambas as mãos. O fragor e o estampido do aço era como o de 1.000.000 de marretas golpeando um número igual de bigornas. Os que olhavam das muralhas estavam atordoados e ensurdecidos pelo estrondo, agarravam-se às ameias e observavam um fervente redemoinho de aço, no qual sacudiam-se violentamente os penachos que conseguiam erguer-se por entre as brilhantes espadas. Os estandartes cambaleavam e caíam. Amaurus caiu e morreu sob os cascos dos cavalos, com o ombro partido em dois pela espada de Próspero. As tropas dos invasores haviam cercado os 1.900 cavaleiros de Conan, mas em redor desta compacta cunha, que penetrava mais e mais na formação menos compacta de seus inimigos, todos os cavaleiros de Kof e Ofir formavam redemoinhos e atacavam em vão. Não podiam rompê-la. Os arqueiros e lanceiros, após terem se livrado da infantaria cofiana, que fora desfeita e fugia desordenadamente pela planície, aproximaram-se das extremidades do campo de batalha, lançando flechas de perto e apressando-se em esfaquear e rasgar com suas lâminas as barrigueiras e ventres dos cavalos, e atravessando os cavaleiros com suas lanças. Conan, na ponta da cunha de aço, lançava seu bárbaro grito de guerra e brandia sua enorme espada, descrevendo brilhantes arcos mortais que faziam pouco caso das cotas de malha. Montado em seu cavalo, penetrou entre a abundância de aço retumbante de seus inimigos, e os cavaleiros de Kof fecharam as fileiras atrás dele, deixando-o isolado. Conan golpeava como um raio, penetrando violentamente entre as fileiras com força e velocidade, e chegou até Strábonos, que estava pálido entre suas tropas palacianas. Naquele momento a batalha ficou equilibrada, já que, sendo maiores suas tropas, Strábonos ainda tinha oportunidade de arrancar a vitória dos joelhos dos deuses. Mas, quando viu seu arqui-inimigo, separado dele pela distância de um braço, deu um grito e o atacou ferozmente com um machado. Este bateu estrondosamente sobre o elmo de Conan, soltando faíscas, e o cimério recuou, devolvendo-lhe o golpe. A lâmina de sua espada, de 90 centímetros de comprimento, esmagou o capacete e o crânio de Strábonos, e o corcel do rei recuou, relinchando e arremessando de sua sela um corpo flácido e desengonçado. Um imenso clamor surgiu das hostes, que hesitaram e recuaram. Trócero e suas tropas, dando estocadas furiosas, abriram caminho em direção a Conan, e o grande estandarte de Kof veio abaixo. E então, por trás dos aturdidos e destroçados invasores, ergueu-se um imenso brado e o apelo de uma revolução descomunal. Os defensores de Shammar haviam feito uma saída desesperada, despedaçando os homens que obstruíam as portas, e vagavam furiosamente entre as tendas dos sitiadores, destroçando os membros do acampamento, incendiando os pavilhões e derrubando as máquinas de assédio. Esta foi a gota d'água. O reluzente exército correu desesperadamente, e os furiosos conquistadores esmagaram-nos em sua fuga. Os fugitivos correram para o rio, mas os homens que compunham a frota de pequenos barcos, perseguidos ferozmente pelas pedras e dardos que os reanimados cidadãos lançavam, soltaram as cordas e remaram para a margem sul, abandonando seus colegas à própria sorte. Muitos deles ganharam a margem precipitando-se pelas barcaças que serviam de ponte, até que os homens de Shammar cortaram as amarras e separaram-nas da margem. Então, a luta virou chacina. Os invasores, empurrados até o interior do rio, no qual se afogavam dentro de suas armaduras, ou derrubados a golpes ao longo da margem, pereciam aos milhares. Haviam prometido não dar trégua, tampouco receberam-na. Do pé das colinas até as margens do Tibor, a planície estava coberta de cadáveres, e o rio, tingido de vermelho, transcorria abarrotado de mortos. Dos 1.900 cavaleiros que haviam cavalgado para o sul com Conan, só restaram vivos 500 que puderam se vangloriar de suas cicatrizes,
e a matança de arqueiros e lanceiros fora espantosa. Mas a numerosa e brilhante tropa de Amauros Estrábonos foi exterminada, e os que fugiram foram menos do que os que morreram. Enquanto a matança se prolongava ao longo do rio, tinha lugar o último ato de um encarniçado drama na várzea do outro lado. Entre os que haviam cruzado a ponte de barcaças antes desta ser destruída, encontrava-se Tisota, que galopava feito o vento sobre um corcel esquálido, de estranho aspecto, cuja velocidade não podia ser igualada por um cavalo terreno. Fugindo implacavelmente, deixando para trás amigos e inimigos, chegou à margem sul e então, ao voltar à vista, encontrou uma figura austera sobre um alazão negro, perseguindo-o furiosamente. Já haviam cortado as amarras, e os barcos começavam a se separar uns dos outros, ficando à deriva. Mas Conan avançou com temeridade, fazendo seu corcel saltar de um bote a outro, como um homem que salta de um gelo flutuante a outro. Tisota gritou uma maldição, mas o enorme cavalo deu um último salto, relinchando pelo esforço, e ganhou a margem sul. O bruxo iniciou a fuga para a pradaria, e atrás dele o rei, cavalgando furiosamente em silêncio e brandindo a enorme espada, que ia deixando um rastro de gotas rubras. E assim continuaram a presa e o caçador, embora o corcel negro não conseguisse chegar perto, apesar deste estender profundamente cada um dos seus músculos e nervos. Galoparam numa terra sobre a qual o sol se punha, e uma luz difusa projetava sombras enganosas, até que a visão e o som da matança dissiparam-se atrás deles. Naquele momento, apareceu no céu um ponto negro que, ao se aproximar, transformou-se numa enorme águia. Planou velozmente sobre a cabeça do cavalo de Tisota. Este relinchou terrivelmente e empinou, arrancando o cavaleiro da sela. O velho Tisota ficou em pé, enfrentando seu perseguidor. Tinha os olhos de uma serpente enlouquecida, e seu rosto parecia uma máscara de fúria animal. Trazia em cada mão algo que brilhava, algo que Conan sabia que continha a morte. O rei desmontou e acelerou o passo em direção a seu rival, brandindo sua enorme espada, enquanto o ruído metálico de sua armadura ressoava a cada passo. Voltamos a nos encontrar, feiticeiro, disse sorrindo selvagemente. Afaste de mim! Gritou Tisota, como um chacal excitado pelo sangue. Arrancarei a pele de seus ossos, não conseguirá vencer-me. E mesmo que me corte em pedaços as partes de carne, os ossos voltariam a se juntar e lhe perseguiriam até a morte. Reconheço a mão de Pélias nisto tudo, mas desafio a ambos. Sou Tisota, filho de... Conan lançou-se com os olhos semicerrados e a espada na mão. A direita de Tisota avançou, e o rei evitou rapidamente algo que passou sobre sua cabeça protegida pelo capacete, e chamuscou a areia com um brilho de fogo diabólico. Antes que Tisota pudesse lançar o outro globo com a mão esquerda, a espada de Conan decepou-lhe o pescoço delgado. A cabeça do feiticeiro saltou dos ombros, deixando escapar um jato de sangue, e a figura da túnica oscilou e finalmente desabou como um ébrio. No entanto, seus olhos enlouquecidos miraram fixamente a Conan com uma luz selvagem. A boca torceu-se num gesto sinistro e suas mãos agitaram-se como que buscando a cabeça cortada. E então, com um veloz movimento de asas, algo precipitou-se do céu. Era a águia que havia atacado o cavalo de Tisota. Com suas poderosas garras, pegou a cabeça sanguinolenta e lançou-se ao espaço. Conan emudeceu de espanto, pois da garganta da águia brotou uma gargalhada inumana que lembrava a voz de Pélias, o feiticeiro. Então, sucedeu-se algo horrendo, pois o corpo sem cabeça ficou de pé, sobre a areia, e cambaleando, lutou de forma assustadora para dirigir-se, com as mãos estendidas, ao ponto negro que se afastava velozmente no céu escuro. Conan ficou petrificado, até que a figura oscilante desapareceu na bruma que tingia de vermelho a pradaria. Kron! Seus poderosos ombros se estremeceram. Ao diabo com as lutas entre feiticeiros. Pélias foi bom comigo, mas eu preferia não vê-lo mais. Que me tragam uma espada limpa e um inimigo igualmente limpo para poder cravá-la nele. Maldição! O que eu não daria por uma jarra de vinho?